Eu sou Mariana Santos, aluna da Faculdade de Pitágoras, estudante do 8º período, e estou concorrendo à monitoria do módulo de dor. E escolhi falar sobre o tratamento da dor, porque faz uma abordagem um pouco mais ampla, né, e não foca em uma patologia somente. Para a gente falar do tratamento de dor em si, é muito importante a gente conceituar, classificar. Então, vamos definir a dor. Segundo a OMS, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável que pode estar, associada à lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, a dor ela não é apenas uma lesão tecidual. A dor ela pode ser também uma questão emocional e psicossocial. Ou seja, para se definir dor, é uma questão muito ampla, é uma questão que tem que abordar diversos fatores e o principal dele, a dor, é subjetiva, porque o que é dor para mim pode não ser para você, por exemplo. Quando a gente para classificar a dor de acordo com a sua duração, a gente vê que tem a dor aguda e a dor crônica. Quando a gente vai falar da dor aguda, é uma dor de início imediato, início súbito e autolimitada. Ela é uma dor que está associada à lesão tecidual real, mas também ela é também conhecida, como um sistema de defesa do nosso corpo. A exemplo, a gente está passando, pisa no prego. A gente tem um reflexo de tirar o pé correndo desse prego. Por quê? É um mecanismo de defesa dessa dor, Então ela não é apenas uma dor, Mas é esse mecanismo de defesa, ela é autolimitada. Quando a lesão sara, o tempo que a lesão melhora, essa dor também passa e ela responde muito bem a anti-inflamatórios e analgésicos, A exemplo, a dor musculoesquelética, que a gente consegue, mostrar onde é que está essa dor, pegar nessa dor. E a exemplo, dor de processos inflamatórios. A dor crônica já é definida como uma dor que tem duração, de 3 meses ou 6 meses. É uma dor que é difícil de tratar com analgésicos e anti-inflamatórios. Além disso, a dor crônica ela não está relacionada com a lesão tecidual em si, porque a lesão ela é curada, A lesão ela vai ser curada e a pessoa continua sentindo essa dor, Não é à toa que ela é uma dor crônica. E a exemplo das dores crônicas, a gente tem a neuralgia pós-herpética, a gente tem a lombociatalgia e temos também a neuropatia diabética. É importante também a gente falar que essa dor crônica, ela está muito relacionada com questões emocionais e psicossociais, do que com lesão tecidual em si. Quando a gente fala isso, de dor aguda e dor crônica, a gente vê que está muito relacionada com as fibras que mandam esse comando de dor, essa informação de dor para o nosso sistema nervoso. A gente vê que a gente tem a fibra A delta, em que essa fibra A delta é uma fibra bem mielinizada, é uma fibra mielinizada que passa esse comando de dor de forma rápida. Já a gente vê que a fibra C não. A fibra C é uma fibra não mielinizada e por isso a dor crônica ela é uma dor demorada, é aquela dor chata, aquela dor latejante, persistente que fica após a lesão e demora também mais de chegar. E aí a gente divide a dor de acordo à sua causa, à sua etiologia. Quando a gente divide a dor de acordo à sua etiologia, a gente vê que tem a dor neuropática e a gente vê que tem a dor nociceptiva. E que a dor nociceptiva ela está muito ligada à lesão nos nociceptores. Eles enviam as informações, de dor. E nisso a gente vê que a dor nociceptiva ela tem uma característica que ela é uma dor localizada. A gente consegue localizar a dor nociceptiva. Ela tem características da dor aguda, que está relacionada com a lesão em si. E também ela é uma dor mais fácil de tratar, é como se fosse a dor aguda, a dor nociceptiva. Já a dor neuropática é como se fosse a dor crônica. Por quê? A diferença aqui é que vai ser assim, a neuropática geralmente é uma dor crônica, só que é uma dor que está relacionada à lesão do sistema nervoso central. Ou sistema nervoso central, ou sistema nervoso periférico, seja ele nos nervos, medula, ou até no encéfalo, onde for. Afetou o sistema nervoso, seja ele periférico ou central, é dor neuropática, faz lesão mesmo, E é uma dor de difícil tratamento, como se fosse a dor crônica, é uma dor que ela é caracterizada por queimação, parestesias, formigamento. É uma dor que afeta diretamente, a vida, a qualidade de vida do indivíduo. E aí,
Quando a gente parte para avaliação, a gente tem que colher muito bem a anamnese, né? Para a gente poder diferenciar. É aguda, é crônica, quando começou, né? Tem características de dor nociceptiva, localiza, é implantada, é fiscada, tem características de dor neuropática, como é em formigamento, em parestesias. Tem que colher bem a história do paciente, né? Para a gente poder dizer. E nisso, acreditar nele, né? Como eu disse, a dor é subjetiva. E a gente usa de alguns mecanismos, como as escalas de dor. Eu escolhi aqui a EVA, né, que é a escala analógica de dor. Essa escala, o paciente ele vai mostrar pra gente, né, em qual nível ele está sentindo dor. E aí a gente vai dizer se é leve, ele vai dizer, né, se é leve, se é moderado, se é intenso. E a partir disso, a gente vai pensar no tratamento dele, a partir da história, né, das características dessa dor e disso. Antes de eu entrar na escala analgésica de dor, eu vou falar um pouquinho dos medicamentos em si. A gente vê que a gente tem os analgésicos não opioides, né? Que aí eu tô falando da dipirona, a famosa dipirona, e o famoso paracetamol, conhecido como acetaminofeno. A dipirona, o seu mecanismo de ação é inibir a síntese de prostaglandinas, né? E o mecanismo de ação do paracetamol também é semelhante, só que ele age no sistema nervoso central. Os dois têm mecanismos antitérmicos, né? Que além disso de aliviar a dor, né? Aliviam a febre. E a posologia é de 500 a 1000 microgramas a cada 6 ou 8 horas no dia. O máximo é 4 gramas por dia. A gente tem os AINES, em que a gente tem os seletivos e não seletivos. Dos não seletivos, a gente vê que o mecanismo de ação é inibir reversivelmente COX-1 e COX-2. Né? O problema dele não ser seletivo é porque COX-1 tem um papel importante na proteção da mucosa gástrica. Né? E aí, um dos efeitos colaterais de AINES a longo prazo é causar úlcera gástrica. Então, dos não seletivos, eu trouxe como exemplo o naproxeno e o diclofenaco. E dos seletivos, a gente tem os celocoxibes, ou os coxibes no final, né? Que eles só inibem COX-2, em vez de inibir COX-1. É importante de falar que anti-inflamatório a gente só pode passar no máximo por 7 dias, né? Pelos seus efeitos adversos. E além disso, essas medicações que eu tô falando, a gente usa apenas uma de cada classe, né? E não vários da mesma classe. E temos os adjuvantes. Esses aqui são muito bons para dores do tipo crônicas, do tipo neuropática, que envolve o sistema nervoso central. Porque essas medicações, na verdade, são usadas, né, na psiquiatria. E percebeu-se, né, positividade no seu uso na modulação da dor. Então, daí a gente tem os antidepressivos, que eu trouxe como exemplo a amitriptilina e a duloxetina, mas tem os outros, como a sertralina, a venlafaxina. Tem os anticonvulsivantes, como a gabapentina e a pregabalina. E entramos nos opioides, né? Em que a gente tem opioides fracos e opioides fortes. Quando a gente fala de opioides fracos e fortes, eu tô querendo dizer que o fraco é porque ele tem a sua dose máxima, ele tem o seu limite. Quando passa do seu limite de uso, ele começa a não ter efeitos benéficos, né? Assim ter malefícios. Então ele tem um teto limite, né, para se usar ele. Então por isso que a gente chama de fraco. Dou destaque aí pro tramadol e pra codeína, em que a codeína, quando ela é metabolizada, ela se transforma em morfina. E dos fortes, eu dou destaque aí pra morfina e pro fentanil. Muito cuidado com o uso da morfina por questão de depressão respiratória, e o fentanil, ele é muito mais usado para questão de sedação, né, intubação orotraqueal. E aí conseguimos entrar na escada analgésica, né? A escada analgésica, a OMS criou ela para tratamento de pacientes oncológicos, né? Mas ela é muito utilizada para a gente conseguir evitar efeitos colaterais no paciente. Por quê? É uma escada que usa os medicamentos de forma multimodal. Eu consigo usar várias medicações de várias classes farmacológicas, atinjo a dor de maneira de agir, né, de forma de vários mecanismos de ação e não apenas um, e diminuo efeitos colaterais no paciente, porque é melhor usar várias medicações de cada classe em doses baixas do que usar uma medicação de uma classe em dose alta, causando complicações para ele. Na dor aguda, a gente começa de cima para baixo, em ordem decrescente. Na dor crônica, a gente começa de ordem crescente, de baixo para cima, né? E a aguda que eu falo, principalmente questão de operatório, pós-operatório, né? Que é de baixo para cima, e a crônica de cima para baixo. Embaixo, a gente vê que tem os AINES, os analgésicos, né? Para dor leve, que a gente já graduou lá atrás. No moderado, grau 2, a gente tem os opioides fracos, AINES e analgésicos. E no 3, a gente tem opioides fortes,
AINES e analgésicos. É importante falar que os adjuvantes, né, antidepressivos, corticoides, anticonvulsivantes, pode ser usado em qualquer etapa dessas, né, tanto da primeira quanto na última. E além disso, os anti-inflamatórios e os analgésicos também, né? A gente só varia essa questão do opioide forte ou opioide fraco e vai, né? Ou a gente pode ir escalonando ou a gente pode ir descalonando, de acordo, né, a sintomatologia do paciente, né, a vontade do paciente. E temos o quarto passo, que já procedimentos, né, procedimentos intervencionistas para intervir nessa dor. Dito isso, essas foram as referências e desde já, né, muito obrigada.